Então, mais uma vez, sejam todos bem-vindos aqui à nossa Eucaristia neste domingo 29º do Tempo Comum, nesta nossa Igreja de Nossa Senhora da Assunção, aqui na Paróquia de Espinhela, aqui no Arciprestado de Águeda e na Diocese de Aveiro. Uma palavra também para todos aqueles que mais tarde nos vão ver e ouvir, uma vez que estamos também a gravar em vídeo para depois ser colocado esta minha partilha na internet. Estamos aqui para, além de celebrar a Eucaristia e também celebrar a Eucaristia, volto a repetir, deste 29º domingo do Tempo Comum, estamos também para comemorar este aniversário, o aniversário 106 desta banda albarense, Casal de Alba, no lugar da nossa paróquia de Espinhel, que está precisamente a comemorar esse mesmo aniversário. Começou na sexta-feira, foi ontem e é precisamente hoje, não só aqui na Eucaristia, onde estão também a animar a nossa celebração, como também depois vamos todos fazer uma homenagem ao cemitério para lembrar a todos os defuntos, seja em termos de músicos, maestros, dirigentes, associados desta mesma banda que já faleceu. Eu gostava, assim de maneira muito simples, de partilhar convosco aquilo que penso que é importante relacionado com estas leituras e, particularmente, se houver tempo, com o primeiro e com o Evangelho. Se não houver tempo, começo já pelo Evangelho. Este Evangelho de São Mateus, neste capítulo 22, do versículo 15 ao versículo 21, que é onde foi tirada esta leitura que eu acabei de ler e de proclamar para vós também. E nesta leitura deram conta, com certeza, que isto não era assim tão fácil como isso, porque nesta questão que colocaram a Jesus Cristo, se podia ou não pagar os impostos, nunca um tema foi tão atual como hoje, se deviam ou não, se era lícito ou não, se podia ou não pagar o imposto, o tributo a César. Ora, como sabem, o César era o imperador que estava em Roma. E se nós, se não gostamos nada destas coisas, e se as coisas ficam cá, se ficam no nosso país, agora imagina o que é pagar imposto e saber que o imposto não é para o país, mas é para Roma. E por isso, quando colocaram a questão a Jesus, se era lícito ou não pagar tributo a César, porque pagar tributo a César implicava ter moedas próprias, uma moeda de prata que tinha a esfinge lá do imperador, e portanto colocaram esta questão a Jesus Cristo. Só que reparem, quem coloca a questão a Jesus Cristo, naquele tempo, os fariseus reuniram-se para deliberar sobre a maneira de surpreender Jesus no que dissesse. Portanto, eles não estavam muito interessados em saber a opinião de Jesus. Eles não estavam nada interessados em saber aquilo que Jesus pensava, porque eles já sabiam muito bem aquilo que ele pensava. Aquilo que eles queriam saber era a forma de o poder manipular. Aquilo que eles queriam saber era a forma de o poder apanhar em flagrante para poder ser acusado. E então o que é que eles fizeram? Os fariseus, como sabem, são, portanto, as pessoas, eu diria, os cristãos religiosos lá do templo, os cristãos praticantes lá do templo, não eram cristãos naquela altura, obviamente, cristãos só foi a partir de Jesus Cristo, mas é só uma força de expressão, eram os crentes praticantes lá do sítio. Os fariseus, mas eram o mesmo, não é? Quando digo que eram crentes praticantes, eram o mesmo, não é como às vezes a gente ouve dizer, eu sou praticante sem ser. Eles eram o mesmo. Eram pessoas que estavam ao luxo de trazer nas suas vestes frases bordadas da Bíblia, do Torá, da lei, que é o nome que eles dão, da Tenach, Tenach quer dizer Bíblia, Torá, a lei, em que eles mostravam, através desta forma, que eram pessoas muito religiosas. Não só destas, eles pagavam impostos, pagavam os dízimos, pagavam a cômoda, para usar uma linguagem moderna, portanto eram pessoas que eram mesmo praticantes. Mas Jesus não caía no goto. Enviaram alguns dos seus discípulos, isto quem? Os fariseus, juntamente com os herodianos de Herodes. Ora, o que é curioso é que quer uns, quer outros, foram ter com Jesus para colocarem a questão, para ver se o apanhavam, mas quer uns, quer outros não se davam. Os herodianos por um lado e os fariseus por outro, não se podiam ver nem à lei da bala. E depois, reparem, é que os herodianos, achavam que sim senhor, que se devia pagar o tributo. Os fariseus já achavam que não, porque como o tributo tinha a cara do imperador, e está a adorar uma coisa com uma cara, só se adora a Deus, portanto, eles não se entendiam. Mas ouçam, não se entendiam
mas foram capazes de se entender para enterrar Jesus Cristo. Eles não se assumiam. Um era uma coisa, outro era outra, eram pessoas, eram grupos diametralmente opostos. Mas quando se tratou de apanhar Jesus em flagrante, uniram-se. Isto é muito curioso, porque já não é só naquele tempo. Não é só naquele tempo que isto acontece. E então enviaram alguns dos seus discípulos, juntamente com os herodianos, e disseram-lhe, e agora parem a graxa, porque isto é engraxar. Mestre, sabemos que és sincero, que ensinas segundo a verdade o caminho de Deus, que ensinas segundo a verdade o caminho de Deus, sem te preocupares com ninguém, não fazes acepção de pessoas, para ti todos são iguais. Portanto, tudo coisas muito bonitas de ser ditas, se fossem verdadeiras, se fossem de coração, se fossem sinceras, sinceras. O problema é que estavam cheias de cera, o problema é que estavam cheias de mentira, o problema é que estavam cheias de falsidade. Estavam a dizer aquilo, mas não era aquilo que estavam a pensar, apesar de ser aquilo que era verdade. Diz-nos o teu parecer, é lícito ou não, cá está o problema, é lícito ou não pagar tributo a César? E esta questão é tão simples, mas é uma questão, uma autêntica ratoeira, porque, reparem, se Jesus dissesse, é lícito, sim senhor, deve pagar-se tributo a César, o que é que eles diziam? Porque ele é colaborador dos romanos, porque ele está contra o povo, ele não se interessa do povo dele, ele só está preocupado é com o imperador e por aí fora. Se Cristo dissesse que não senhor, que não se devia dar, era acusado aos romanos de estar contra os romanos, e a gente sabe o que é que lhe dava direito. Portanto, é como se costuma dizer, era preço por ter cão e preço por não ter. Jesus Cristo, portanto, não tinha saída. Sim ou não, não havia hipótese. Portanto, eles montaram bem a ratoeira. E então é aí que Jesus Cristo se safa, desculpem a expressão, como verdadeiro estratega. Ele é capaz de tirar partido de uma coisa que à partida e à primeira vista não havia hipótese de saída. O que é que ele faz? Porque me tentais, hipócritas, e agora ouçam, mostrai-me a moeda do tributo, para eles estar a pedir, para eles lhe mostrarem a moeda, quer dizer que ele não a tinha. E, portanto, se Jesus não a tinha, quer dizer que ele não pagava o tributo. Primeira coisa. Cá está a forma de dizer sem dizer. Como quem não quer a coisa, Jesus vai levando a água ao moinho. Sem dizer que não pagava, pediu que lhe mostrassem a moeda. Significava que ele não tinha, portanto não pagava. Só quem pagava é que tinha essa moeda. Só o tributo só podia ser pago com aquela moeda. E agora surge depois a questão. Eles apresentaram-lhe um denário. O tal denário que tem de um lado a figura do imperador e do outro sumo pontífice. De quem é esta imagem e esta inscrição? E eles responderam, de César. E então depois, perante a resposta que Jesus dá, cá está, pronto. Jesus tenta responder de uma maneira simples para não criar problemas, para agradar a gregos e a troianos, então dá a Deus o que é, dá a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Mas não, isto é mais complicado do que o que se pensa. Porque a ideia de Jesus Cristo é uma outra radicalmente diferente. Reparem, agora mostrar a moeda. E senhora, então esta cara que está aqui, esta face que está aqui na moeda é de quem? É de César. Então pronto, se é de César, quer dizer que é dele, dai então ao César aquilo que é dele. E a Deus o que é Deus. Se César tinha o seu rosto naquela moeda e portanto devia ser dado a ele porque era ele que estava ali, era dele, agora é caso para perguntarem, onde é que Deus tem a sua cara marcada para se devolver a Deus? Se, quando diz aos fariseus, ou quando responde, então, se a cara é de César, dai a César o que é de César, porque está lá a cara dele. E a Deus o que é de Deus. O que é que há no mundo de Deus que seja de Deus e que tenha que ser entregue a Deus? Onde é que está a cara? E para isso temos que ir à Bíblia, para a gente perceber aquilo que Jesus disse. E a razão porque disse o que disse. Que não foi para agradar a gregos e a troianos. Ou neste caso, não foi para agradar a fariseus e a herodianos. Não. Foi uma questão muito mais complexa. No livro do Gênesis, que é o primeiro livro da Bíblia, diz assim, logo no princípio, logo no capítulo 1, versículo
primeiro começa logo por aí. No princípio Deus criou o céu e a terra. E a terra era vazia, não tem lá, digo eu. E às páginas tantas, o que é que aparece? E Deus disse, haja luz. E apareceu a luz e tal, e Deus trevas, e aparece não sei o quê. E às páginas tantas, na parte final, Deus disse, façamos. Já não falou no singular, falou no plural, como quer dizer, estamos agora a fazer uma coisa importante. Façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Portanto, dai a César o que é de César, porque tem a imagem dele na moeda, e dai a Deus o que é de Deus, que é o homem, porque o criou à sua imagem e à sua semelhança. Reparem como é que uma questão, que à primeira vista poderia parecer tão simples, está pronto, então, assim divide-se o mal pelas aldeias. Não, não. Dai a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. E então o que é Deus? É o homem, se a gente começar a ver as coisas. O homem, a mulher, os jovens, as crianças, os adultos, os idosos. Mais até do que isso. Se a gente for à Bíblia, claro que a gente sabe que não é como está lá na Bíblia, porque a Bíblia nessa altura não sabia e o autor sagrado não sabia, e portanto apenas sabia uma coisa, é que Deus criou o mundo, é que Deus criou o homem. Como? Perguntei à ciência. A ciência agora é que tem que descobrir se é através do Big Bang, o universo, se o homem surgiu através da evolução, do Homo sapiens, sapiens e não sei mais quantos. Isso aí a ciência é que tem que descobrir. Mas uma coisa é certa, isso o homem sabia, o escritor sagrado ele sabia, é que de facto Deus criou o homem e criou o mundo, e portanto dai a Deus o que é Deus. O que é que significa? Significa não explorar o homem, significa que o homem não pode ser carne para canhão, significa que o homem não pode ser espezinhado, significa que o homem tem que ser respeitado na sua dignidade. Isto é que significa dar a Deus o que é de Deus, que é o homem. E dar a Deus o que é de Deus significa também entregar a Deus a natureza que Ele deu ao homem e que o homem estragou tudo. Dai a Deus o que é de Deus, respeitai a natureza, respeitai o ambiente, procurai de facto não poluir, procurai não estragar as águas, procurai não estragar o ambiente, por aí fora. Isto é dar a Deus o que é de Deus, porque foi aquilo que Ele nos deu para a nossa realização pessoal e interpessoal. Isto não é nosso, e porque não é nosso tem que ser devolvido. Devolvei a Deus o que é de Deus. Olhem, penso que haveria mais coisas para dizer, particularmente na primeira leitura, porque devolver a Deus o que é de Deus, às vezes Deus pede que nós devolvemos para Ele, e devolver para Ele às vezes vem de onde menos se espera. Às vezes para Ele devolver vem de onde menos se espera. Na primeira leitura, o povo de Deus estava exilado na Babilónia, que fica no atual Iraque. Estava exilado, estava imigrante à força. Ele queria voltar e não os deixavam. E o que aconteceu foi que o Ciro, o rei da Pérsia, que era uma superpotência da altura, chegou lá, invadiu, deu a liberdade aos judeus que lá estavam. Ele que não era crente, ele que não acreditava em Deus. E foi através deste homem, aqui na primeira leitura até se diz que é um ungido do Senhor, de que ele se serviu, Deus se serviu para dar a liberdade às pessoas que estavam prisioneiras. Se quiserem, devolveu a Deus o que era de Deus e que estavam aprisionadas. Vamos pedir ao Senhor que nos ajude nesta Eucaristia em que comemoramos também o aniversário da banda alvarense, em que de facto lhe pedimos também para devolver aquilo que eles sabem dar e fazer, que é a boa música, mas que procurem também devolver a dignidade das coisas. E eu digo isto sempre ao Sr. Mestre, e digo isto não é que vós não façais isso, mas é aquilo que a gente vê. Devolver a música, neste caso, como aqui, se quiseres, é devolver a César o que é de César, a Deus o que é de Deus, à música o que é da música. Não estragueis a música com outras coisas. É sempre, todos os anos, digo isto aqui e em todo lado. E às vezes é uma pena que uma partitura tão bem tocada, logo a seguir, com um comportamento menos digno de um, basta um. Estraga a partitura toda. É o acidente lá na pauta. Eu não percebo nada de música. Mas penso também que está cheio de quadros, digo eu. Está cheio de quadros. Destrói tudo. E às vezes nem com a clave vai ao sítio. Às vezes nem com o compasso se chega lá. Eu que não percebo nada de música. Vamos pedir ao Senhor que nos ajude de facto a tocar a boa música, a boa filarmonia,
a dar a César o que é de César e a Deus o que é de Deus.